Olá, signo de Sagitário, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro e eu vou estar fazendo aqui para vocês mais uma leitura canalizada através do tarô. Estamos muito bem protegidos por São Miguel Arcanjo, o amado anjo defensor. Qual a mensagem para o signo de Sagitário, por favor? Estrela invertida, o que mais? Roda da fortuna, o diabo, a lua invertida. O que nós estamos falando? Perca de esperança, junto com o diabo. Mas agora eu vejo uma nova história, Roda da Fortuna, que te abre a mente diante de uma situação. Então, pode ser aqui. Existe uma energia que te manipula para não ter esse esclarecimento sobre uma situação, não é mesmo? Porque se eu tenho aqui a lua invertida, então algo fica claro. Você volta para cá e entende e se abre para ver uma realidade. Vamos entender aqui o que é esse diabo. O diabo fala de manipulação, fala de controle. Caiu no chão, pera. Então vamos lá. Qual a energia do diabo, por favor? Diabo. O que é isso aqui? Imaturidade, imprudência, grupo de pessoas ou terceira energia numa situação. Eu tenho aqui um 3 de copas e o tolo invertido. O que mais? Força de estado. Olha só. É porque é o seguinte. Existe aqui uma energia de um grupo de pessoas que manipula para que você não tenha esperança diante de uma situação. Só que hoje o contexto é outro, porque a roda da fortuna me fala de passado e presente e futuro. Então, é uma mudança, porque se a estrela está invertida, a pessoa está o quê? Sem esperança. Mas do lado de cá eu tenho a lua invertida, então essa pessoa ela já não está mais nesse véu de ilusão, já não está mais na lua. Porque se ela estivesse lá na lua, ela cairia nisso aqui. E, inclusive, as cartas estão separadas. Eu tenho trabalhado muito dessa forma. Esquerda e direita. O que aparece na direita, o que aparece na esquerda. E as cartas vão se posicionando assim, muito bem. Então, eu consigo contar uma história aqui de passado e futuro. Intuitivamente, sempre quando é esse caso, eu já sei. Porque as cartas vão se posicionando. De um lado eu tenho uma realidade, de outro eu tenho outra. Qual é a realidade antiga e que ainda acontece, tá? É porque, assim, ó, esse grupo não quer que você tenha um esclarecimento. Esse grupo não quer que você saia disso aqui. Ó, 4 de espadas invertido. É o cansaço. Já fiz demais. Tô exausta. Não quero mais. Eu luto, 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 mas não saio do lugar, sabe? Essa sensação assim. Então, essas pessoas querem que você tenha isso mesmo, ó, tá nesse estado aqui. Só que tá invertido, porque essas pessoas já veem o seu avanço. Elas já veem, e por isso elas continuam tentando te manipular para uma situação. O tolo invertido, elas não querem que você. Elas querem que você fique nessa situação aí de imprudência, de imaturidade sobre a vida. Ou talvez eu possa estar falando da energia dessas pessoas, né? Imprudentes, pessoas imprudentes. Não tem responsabilidade nem com a própria vida. Aí vai ter responsabilidade com a vida dos outros? É mole? 4 de ouros.
Desapego material. O diabo invertido. Olha, essa energia não te pega. Essa energia aqui não te pega. O diabo invertido. Por quê? Elas tentam ainda manipular. Saiu na primeira tiragem, saiu o diabo na posição normal, porque é a energia delas. É o que elas têm para oferecer, gente. Fazer o quê? E aí, sai na posição normal. Só que, olha só, eu preciso mostrar isso aqui, ó. Como que ele cai? Porque eu presto muita atenção, como eu disse, eu presto atenção, principalmente quando eu vejo que a tiragem ela está se desenvolvendo dessa forma. De um lado uma situação, de outro outra situação. Gratidão. E aí, aqui, ó, olha como que saiu. Eu tenho aqui 6 de espadas, é uma mudança de estado. Antes você estava num estado, hoje você está em outro, ou você está encaminhando para esse estado. Só que a gente já sabe que essas pessoas não querem que você faça isso aqui, né? Beleza. E aí, aqui, ó, saiu também, ó. 4 de espadas. Eu tô cansado, passei por muita coisa, então eu tô aqui descansando um pouco, mas agora é a hora de agir. Tá bom, já deu. Eu me dei esse tempo, eu tava cansado, eu me dei esse tempo e agora eu vou agir. Então, esse é o significado de 4 de espadas invertido. E me sai o diabo invertido, ou seja, libertação. Porque agindo dessa forma, você está liberto ou liberta. Entende? Então tá, olha só. O que mais? Agora aqui, ó, do outro lado eu tenho o quê? Do lado claro da força, que aqui eu tenho um lado escuro, lado negro da força, e aqui eu tenho um lado claro da força, né? Eu tenho aqui a roda da fortuna, ou seja, meu amor, você quer discutir com quem? Discute com Deus. É a vontade divina. Vai discutir com Deus. Porque aqui eu tenho a clarificação. Essa pessoa já não é mais a mesma, entende? Então, para que estão querendo, estão perdendo tempo? Resumindo. E aí, aqui eu tenho a lua invertida, né? O esclarecimento que você provavelmente já teve, porque eu vejo o movimento aqui. E, gente, olha que carta maravilhosa. Eu tenho um 7 de paus. É a carta do ânimo, da coragem. Eu vou com valentia enfrentar a realidade que for. O contrário do que essas pessoas aqui querem, mas você vai. Aqui eu tenho um rei de ouros. Então, é uma pessoa que amadurecida, porque essas pessoas, gente, eu sinto isso. Essas pessoas querem que você ainda seja essa pessoa aqui, ó, imatura, imprudente, porque estar nesse local, que você já esteve nesse local, você sabe que você acaba agindo com imprudência, você age sem pensar, você não é você. Só que de alguma forma que eu não sei, ainda não ficou claro para mim, mas você sabe qual que é o contexto aqui. Essas pessoas precisam que você seja isso aqui. Só que ser isso aqui não é justo com você. Vamos falar a verdade? Não é justo com você, né? Você nasceu para reinar, para evoluir. Se as pessoas não querem evoluir, isso aí vai ter que ser um problema delas, não é um problema seu. Você quer evoluir nessa história, entende? Você quer evoluir. Então, se as pessoas não querem, se as pessoas querem te manipular, se as pessoas querem que você fique aí apegado a algo, gente, isso vai ter que ser um problema dessas pessoas. Isso já não é mais um problema seu. Porque aqui eu tenho um rei de ouros na posição normal. Entendeu? Aqui eu não tenho um rei de ouros invertido, não. Aqui eu tenho uma pessoa sábia, aqui eu tenho uma pessoa prudente, madura, amadureceu. Você nasceu assim? Não, não nasceu assim. Mas você aprendeu, você evoluiu, entende? Então essas pessoas querem que você fique aqui, ó, nessa estrela invertida. Essa falta de fé na vida, falta de esperança. Cuidado. Toma muito cuidado aí, tá? Porque nem tudo que reluz é ouro. O que mais? 7 de ouros. Existe uma impaciência aqui. Porque
Eu acho que já houve o esclarecimento, essa pessoa tem esse esclarecimento, caso você, ou não sei de que a gente está falando aqui, adequa a sua realidade, mas aqui essa pessoa ela está impaciente para algo. Se eu tenho carta de paus e ouros, existe uma coisa que está para ser materializada. Fim de um conflito. Você já não discute mais, ou se você quer discutir, tome cuidado. Aqui está pedindo, não entre em conflito aqui com essas pessoas, tá? Não entre em conflito com essas pessoas. 5 de paus invertido. Então, resolva o que tiver que resolver de forma pacífica. Isso aqui é para você, não pensa que você tá poupando ninguém, não. Sabe, assim, é uma coisa assim, é você com você aqui. Você não tá pensando em mais ninguém. Você tá pensando em si. Aqui eu tô vendo uma pessoa que ficou um tempo aí parado num ciclo aqui muito doentio, porque se eu falo da carta do diabo, gente, aqui não é qualquer coisa, entendeu? Não é qualquer coisa, é coisa pesada aqui. Então ficou preso nisso aqui, não sei, talvez até por culpa de achar que tem que ficar ali, não sei, né? Mas você conseguiu sair disso. Você saiu desse contexto. Porque aqui eu tenho um 7 de paus, que é uma carta de coragem, de ânimo, impulso para a vida, 9 de paus. Só que aqui eu ainda percebo por mais que você já tenha esse esclarecimento, ainda existe uma questão assim de eu preciso fazer isso, mas existe uma situação aqui em específico que ainda não me deixa tomar essa atitude. E aí você cai no 9 de paus, porque aí você acaba de certa forma, você acha que isso não sai do lugar, você acha que essa situação não evolui. Aí te gera impaciência. 7 de ouros. Então toma muito cuidado se de certa forma que é um alerta, porque você já tem esclarecimento dessa parte de cá, né, da nossa leitura. E agora falando disso aqui, dessa coisa boa que eu vi aqui, você tem que tomar cuidado, porque quando você entra nessa situação de, isso não sai do lugar, essa situação não movimenta, eu não aguento mais esperar por algo, toma cuidado, porque aí você entra num processo de procrastinação, porque o valete de paus caiu invertido, e o valete de paus, ele é o quê? Ele é o valete entusiasta, né? É o mensageiro, né? Ele é entusiasmado, ele quer aprender, ele tem um projeto, então na posição invertida, ele faz o quê? Ele procrastina. Então, é aquela oscilação, né? Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, então tem que tomar cuidado. Tome cuidado, porque isso pode ser uma autossabotagem e também pode ser, às vezes, você, de certa forma, ainda bandeando para essa energia de cá sem saber, sem querer. Essa energia ainda pode te manipular, entendeu? Apesar de eu ter um diabo aqui invertido em cima de cartas que me falam muito claramente de movimentação. Então, aqui pode ser assim, o seu estado. Não, eu me esclareci sobre isso, eu já entendo o que essas pessoas estão representando na minha vida e agora eu vou tomar as atitudes, né, conforme a minha verdade. Só que, diante de existe algum fator aí nessa situação que te impede de tomar um próximo passo, e aí você fica impaciente nessa situação e acaba se sabotando, tá? É só uma autossabotagem, mas eu não percebo que isso no futuro vá te impedir de algo. Eu percebo sim esse movimento. O que mais? 5 de copas. Então é hora de desapegar do passado, das coisas velhas, do que aconteceu, padrões antigos. Então tem que tomar muito cuidado, porque aqui eu já estou vendo mais uma questão mental agora, né? O que pode te atrapalhar agora é o mental, entende? Porque sim, aqui eu tenho rainha de paus invertido. Pode ser sim que alguém ainda tente te manipular para te sobrecarregar numa situação, uma situação que não te oferece troca. Essa questão, ela mais te sobrecarrega do que te oferece algo bom, entende?
6 de ouros com 10 de paus e rainha de paus. 10 de espadas. Só um minuto, gente. Tá, voltei. 10 de espadas. Então, aqui, 10 de espadas fala muito de libertação também, né? Eu acho que assim, olha, você já tem um esclarecimento. A lua invertida fala muito bem sobre isso. Então, vamos ver o que eles vão te aconselhar sobre isso. Se você buscava alguma confirmação sobre um grupo de pessoas que, de certa forma, te manipulava a não sair de um lugar, só um minuto que a carta caiu no chão. Então, essa foi a mensagem de confirmação. Se você tinha alguma dúvida ainda sobre esse grupo de pessoas, né? O que mais? A casa invertida. Porque você teve uma guiança espiritual, o cão. Existe um amigo espiritual aí na sua vida que te esclareceu uma verdade sobre uma situação que se camuflava de acolhimento, mas que na verdade não era isso que acontecia. Então, a lua invertida, você se esclarece sobre uma ilusão de uma situação aí que você vive. Viveu, né? Acho que viveu, ou vive ainda. Isso, fim de desgaste, fim de um fardo. A cruz invertida com os ratos invertidos. A estrela me fala de cura e esperança, tá? Então, receba isso na sua vida. E é o que eu disse também, né? Deixe as pessoas serem o que elas quiserem ser, tá? Não queira controlar as pessoas. Aqui falou sobre fim de conflito, então se tiver que resolver alguma coisa, resolva pacificamente. Aconselhamento para essa pessoa, por favor. Acredite nos sussurros da sua voz interna. Então, você já tinha, porque saiu a lua também fala muito de intuição, né? Você já intui sobre isso, você vê essa situação, você já enxerga claramente essa situação, ou seja, essa situação aqui não te manipula mais. Bruxa da floresta, mantenha o equilíbrio entre sua mente, corpo e espírito. Envolva-se no desenvolvimento pessoal e no aprendizado contínuo. Então, lembra da carta do Valete de Paus? Se você analisava, estudava, planejava uma situação nova, que é o que o Valete fala, então continue. Procure analisar todas as vezes que você estivesse sabotando nessa situação, tá? Porque aqui fala de aprendizado, né? De desenvolvimento. Você está se desenvolvendo, você está se curando. Saiu a carta da estrela aqui, né? Você está se desenvolvendo. É um outro momento. Então, assim, existem pessoas que querem viver o novo na vida, existem pessoas que querem evoluir. É o que eu tenho falado muito sobre o ano 1, que é o ano de 2026. A gente está encerrando um ciclo. Então, é super normal que você viva uma fase aí, uma nova fase já, né? A partir de outubro, as coisas começaram a fluir melhor para o novo. Então, é muito normal que você já viva isso, já esteja vivendo isso, entende? E existem pessoas que, infelizmente, né, por uma questão de vida, né, que a gente precisa analisar, cada caso é um caso, também não estou aqui para julgar, né, eu gosto muito, eu amo, existem pessoas na minha vida que eu amo muito e que vão passar por isso. Então, assim, não é que eu esteja julgando, né, é porque, infelizmente, vai ser muito doloroso enfrentar o ano de 2026 para essas pessoas que não sabem receber o novo na vida, que não querem evoluir. Isso é um fato, gente, é um fato, né? Enfim, quem estuda numerologia sabe do que eu estou falando e mantenha o equilíbrio entre sua mente, corpo e espírito, é porque, como eu disse, evite conflitos. Evite conflitos. Então, se equilibre aí, ouça sua voz interna. Quando você entra em conflito, você não se ouve, você se desconecta com o seu sagrado. Então, tome cuidado, tá? Porque aqui, para mim, tá muito claro que é um fim. E eu acho que essa leitura foi mais uma confirmação, porque a pessoa aqui em questão é uma pessoa super intuitiva. Ela tem se ouvido, ela sabe se ouvir. Pode haver aí oscilação, pode haver aí uma situação ainda, algum probleminha aí no caminho,
mais você já se ouve. Isso é um grande avanço aqui na questão, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.